Eu vim compartilhar um pouco do que tem me interessado nessa forma de dança, que é o contato e improvisação, que eu entendo como, dentro dessa linguagem da dança, né, uma língua que propicia essa conversa, esse diálogo físico entre pessoas, entre diferentes pessoas de diferentes tamanhos, entre corpos. É algo que me provoca a um autoconhecimento muito profundo. Acho que o contato, por ser essa dança da relação corpo a corpo, ela radicaliza o olhar para si e o olhar para outras, né? Para outras. Ela radicaliza não só esse olhar tátil, né? É o tato do olhar, o tato da escuta, o tato do faro, do cheiro. Bom, dentro de tudo isso, que é amplo, é longo, é um caminho sem fim, nesse momento, assim, tem me interessado muito especificamente uma experiência mesmo do vínculo. Eu estou chamando de vínculo, do envolvimento, né? Como é que eu me envolvo nessa conversa, nesse diálogo, sem me perder de mim. E acho que essa é a delicadeza e a beleza do contato, né? Como é que você está íntegra, né? Na sua experiência, mas absolutamente porosa e desejosa do encontro com uma outra pessoa. E isso não é simples, isso acho que é o grande desafio dessa forma de dança. E diante disso, as minhas aulas, as minhas investigações, elas têm se dado num campo que é da escuta do próprio pulso. Eu tenho chamado de encontrar o próprio pulso, de poder receber a si mesmo. Tenho usado de algumas estratégias para isso, como a respiração, como me envolver com a minha própria respiração. E tenho também investigado muito esse tubo, que eu tenho chamado, nomeado de serpente, que vai paralela à coluna, né? Que é esse tubo digestório que vai da boca, né? Vai descer pela garganta, né? Todo esse trato digestório vai espiralar até chegar nessa boca de baixo, que é o ânus. E como essa estrutura serpenteante, espiral, dá suporte a essa outra estrutura, né, que é fundamental nessa dança, ou em muitas danças, né, que é o eixo, que é a coluna, essa relação da cabeça com o rabo, do céu e da terra. Essa relação com esse tubo é a primeira relação propulsora, autopropulsora do movimento, na relação com, né, essa propulsão de mim para o outra, para a vida, para o espaço, para a sobrevivência, né? O alimentar-se, o ingerir. A boca, né? E o ânus, esse tubo que atravessa nesse pulso da peristalse, uma forma elástica, né? Entre esse agarrar e soltar, que autopropulsiona, né? O movimento, ainda quando a gente é muito pequeno, né? Quando a gente está iniciando essa jornada do movimento nesse planeta, e que ele coincide, né? Só voltando nessa imagem, ele coincide com o eixo mesmo, da coluna. Então, entre Atlas, né? Se a gente traz essa imagem aqui da frontalidade da coluna, aqui, né? O occipital, base do crânio, a boca, Atlas, cóccix, última vértebra lá embaixo, né, da coluna, e ânus, onde essas duas estruturas que eu tenho chamado de serpente, né, elas se dão suporte mutuamente. Então já tem aqui uma dança acontecendo, né, entre essa estrutura mais firme e flexível e essa outra estrutura que é mais elástica, né, desse tubo e pulsante. E aqui tem uma coisa, né, que conversa, que é o que está para mim, né, muito forte, desse pulso,
né, que é um processo organizador do corpo, esse pulsar. E esse pulsar, ele vai dizer de um movimento de expansão, e eu prefiro condensação, né, a contração como imagem, sensação. Então, entendendo que tudo que tudo no universo, no cosmos, está expandindo e condensando. E isso, para mim, está conversando com esse pulso entre a cauda e a cabeça, entre boca e ânus, né? Nesse processo de organização, de auto-organização. Para mim tem feito sentido, depois de alguns instantes, né, de simplesmente pousar no chão, trazer uma atenção um pouco mais focalizada para a respiração. Entendendo que, né, um espaço dentro desse nosso corpo, dessa nossa casa, que é reservado nessa dimensão para os pulmões, né, eu estou entendendo que ocupar esse território com qualidade vai alterar o meu estado de presença. Então, eu começo pelo pulmão esquerdo, deitado, eu coloco a minha mão direita nessa parte próxima às últimas costelas, né, na parte baixa do meu pulmão, abaixo da mama, né? E a mão esquerda vai aqui abaixo da clavícula, na altura das primeiras costelas. E eu procuro pousar essa mão, pesar os braços. E com suavidade, sem força, eu vou preencher, suave, constantemente, focalizando, né, focando a minha atenção nessa banda esquerda dos meus pulmões. Inspirando suave, constantemente, procurando preencher todo esse território. Lá por trás. A gente vai fazer isso aproximadamente 2 vezes, 3 vezes, né? Vamos numa escuta. Assim que finalizar, eu vou trocar de lado. Então, a mão esquerda vai na parte baixa, né? E mais larga desse pulmão. A mão direita vem na parte superior, abaixo das clavículas. Peso esses braços. E de novo navego. Suave, constante, profundo. Preenchendo todo esse território. Com foco, então, nesse lado direito. Repito isso também 2, 3 vezes. Assim que finalizar o último ciclo, a gente desce as mãos, as 2 mãos vão para essa base dos pulmões. O exercício, né, é integrar lado direito, lado esquerdo, né? Ampliar, alongar minha percepção para esse território como um todo. Assim como nos 2 pulmões, eu faço isso 2, 3 vezes, às vezes de uma respiração, né? Aí suavemente a gente vai ampliando essa percepção, esse sentido, né, de preenchimento, esse pulso de expansão e condensação passa a fazer parte como um lugar, né, que a gente pode voltar para se resgatar, para se reconectar consigo mesmo. E vai começar a integrar, né, essa respiração com o movimento do corpo inteiro. Começo a alterar essa geografia, reconecto, né, com essa nova forma, imagem, sensação. Sinto o toque da sola dos meus pés no chão, vou ativando devagarinho esse tato
das minhas patas, dos meus dedos, nesse contato, nessa conversa com o chão, como se eu pudesse dedilhar aqui, né, um teclado, um violão com esses dedos, deixando conduzir as minhas pernas, numa conversa entre o peso e o levar, né, o conduzir, só para a gente dinamizar um pouquinho esse eixo nessa espiral, mesmo quando as pernas pousam, né, mantém a conexão desse pé com o chão sem abandonar, né, eu mantenho lá sentindo o peso, mas essa conexão que vai para o espaço. Inspire e exalo gostoso, vou sentindo essa espiral acontecer no meu eixo, da cabeça à cauda, da boca ao ânus. Posso deixar a cabeça em oposição, gostoso, né? Com os joelhos, com as pernas, reconhecendo essa espiral e esse pulso entre pernas e eixo, entre lado direito e lado esquerdo, entre inspirar e exalar. Aqui começa a ficar evidente para mim uma integração desse tubo, né, do final desse tubo, intestinos, né, com o movimento dessa estrutura como um todo, né? Então essas vísceras conversando, vindo em direção à coluna, ó, fazendo essa alavanca das pernas, pés conduzem. Sinta essas direções, né, que vão do fêmur para o espaço, em oposição a pulmões, costelas. Vísceras, né, vem de encontro, abraçando coluna, para alavancar o peso dessas pernas. Retorno à primeira posição e aí abro o que a gente tem chamado, né, nos nossos estudos na companhia também, de uma pequena fenda em que eu recebo as notícias de mim. Então eu volto a atenção para o que eu mobilizei, para o que se move em mim. Inspire e exalo novamente para a gente começar a traçar variações, né? Com o espaço, comigo mesma. Volto a plantar os pés no chão. E aqui a gente começa a aquecer um pouco essa relação. A gente vai começar a aquecer essa relação, ativar mais propriamente essa relação com esse tubo, com esse eixo, com essa serpente. Então eu vou fazer um pequeno salto desse primeiro movimento, né, da respiração, das pernas, para esse próximo momento, que é esses 4 apoios, são fundamentais, né, nessa conversa do contato, né, da relação corpo a corpo, onde eu vou tendo que organizar essas patas, né, nessa relação com o chão, desse entrar e sair, onde para mim fica evidente, né, como a conexão entre essa elasticidade, né, dessa propulsão do tubo me ajuda a organizar a estrutura. A ideia é a gente conectando essa visceralidade desse tubo, né, conectando esses tecidos mais elásticos e mais macios ao mesmo tempo, né, dando suporte à estrutura esquelética, que dá firmeza, né? Que dá uma estrutura para o carregamento, para o encontro, com essa elasticidade desse envolvimento. E aí, para isso ativar um pouquinho mais, né? Numa forma um pouco mais didática da gente ativar isso,
A gente pode começar por esse exercício assim, que tem em outros sistemas de movimento, né? Na yoga, no Pilates, né? Entre essa relação de cabeça e cauda, né? Onde cóccix e topo da cabeça apontam para o chão, as patas empurram, né? Braços, pernas, tíbia e fíbula empurram o chão, estendendo, alongando esse espaço entre vértebras. E aí o oposto disso, né? No ceder, vou cedendo e vou pegando aqui, vou trazendo a atenção para essa parte frontal dessa estrutura, né? Entre boca e ânus, nessa elasticidade. Aí volto, né? Vou cedendo para pegar de volta topo da cabeça e cóccix, né? Nas extremidades da guiança mesmo. Desse movimento que ondula, que alonga, estende, mobiliza. E posso ir começando a conectar essa relação do eixo, do empurrar, ceder, com um pouco mais de mobilidade entre as patas dianteiras, né, braços, mãos, e as patas traseiras, né, pernas, pés, dedinhos, né, desse empurrar. E aí aqui a gente vai combinar esse empurrar, enrolar, braços, né, mãos empurram o chão, bacia aproxima das pernas, enrolo gostoso, pés empurram, estendo. Braços, né, mãos empurram, eu enrolo gostoso. Pés empurram, estendo. Posso repetir isso algumas vezes, sentindo que aqui também tem um pulso entre boca e ânus, entre patas. E aí posso brincar. Esse ceder, empurrar, receber, E a investigação aqui é que qualidade de presença, né? Esse envolvimento com esse tubo, com essa serpente que se dá entre coluna, né? Cabeça, cauda, e essa elasticidade desse trato, né, desse sistema digestório, desse tubo que atravessa esse tronco, né? Que qualidade de presença e relação com o espaço isso ativa. A sua relação com a gravidade, como é que fica a relação, né, do vir ao chão, sair dele, quando eu vou organizando a minha propulsão para o movimento.
a partir dessas estruturas, né, da conversa, do diálogo, da dança, dessas estruturas. Né, se agarrar ao espaço, desejar o espaço. Essa extensão da cauda para as pernas. Até a gente chegar a essa verticalidade, né? Me mexi, me movi, estou sentindo fortíssimo meu coração bater nesse momento. Isso é uma coisa que tem me interessado, como é que eu vou recebendo online, enquanto acontece, o que está excitado em mim. Como é que isso vira um assunto, tanto da minha dança solo, de investigação do movimento, como também do encontro, da composição. Então, esse receber-se para estar com. Bom, essa investigação, a partir dessa estrutura, ela é uma investigação que está em andamento. Ela não se fecha nela mesma, ela não dá conta da totalidade, né, de um encontro, da dança do contato, mas ela é uma linha, uma possibilidade de investigação que a mim favorece a um engajamento, a um aterramento, e que cada uma que vai investigar, experimentar, né, vai reconhecer em si o que ativa, que corpo é esse que se dá. Eu intuo pela própria experiência que ela favorece a um aterramento, ao engajamento, né, desse eixo com as extremidades. Cada uma das pessoas, cada uma de vocês que investigar, talvez encontre e ative em si outras características, outras propriedades, né, desse corpo. Então, boa sorte, investiguem e depois me conta.